Gabinete de Guerra, Rádio Observador, programa em que falamos de conflitos em curso. Hoje connosco temos o historiador Bruno Cardoso Reis, eu sou Miguel Cordeiro e, para começar, as mudanças na liderança da NATO. Hoje foi noticiado que o presidente romeno desiste da candidatura a secretário-geral da NATO e, portanto, Bruno Cardoso Reis, temos caminho livre para Mark Rutte. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos. Sim, não é propriamente inesperado, eu já falei aqui disso há bastantes meses atrás e dei por certo, a não ser que houvesse alguma novidade imprevista, enfim, se de repente surgisse um escândalo qualquer, uma acusação contra Mark Rutte, etc., que realmente era muito difícil ver que houvesse alguma alternativa. Realmente o presidente romeno, que até foi ministro da Defesa e era também militar, nunca teve, independentemente disso, nunca teve realmente grande apoio, nunca conseguiu reunir grande apoio, não havia grandes anticorpos, grande oposição a Mark Rutte. Ele cumpria várias questões importantes para países-chave. Os Estados Unidos exigiam um país que cumprisse os 2% ou mais de investimento em defesa, o tal compromisso de Gales. Os Países Baixos atingiram esse objetivo no ano passado, enfim, não estão muito acima disso, mas cumprem esse objetivo. A França também tinha deixado claro que queria um país membro da União Europeia, uma vez que o atual secretário-geral não era, porque a Noruega não é membro da União Europeia, e portanto esses critérios também estavam cumpridos, e mesmo aqueles países que costumam levantar mais objeções, como a Turquia ou a Hungria, enfim, o presidente húngaro exigiu, no fundo, uma visita a Budapeste e uma garantia de Mark Rutte de que manteria o compromisso já assumido por Stoltenberg de que haveria a possibilidade da Hungria não ser parte, digamos, deste esforço de apoio ativo à Ucrânia, mas realmente não se via aqui grande alternativa e portanto, também é uma boa notícia no sentido que uma organização como a NATO, num contexto de uma Europa em guerra, com uma ameaça russa como não se via há muitas décadas, como não se via desde o início da Guerra Fria, diria eu, realmente era bastante importante que a questão se resolvesse sem grandes problemas, sem grandes demonstrações também de divisões entre países da NATO e acabou por ser isso que aconteceu. Nesta altura está também a decorrer uma visita de Vladimir Putin ao Vietnã, uma visita depois de ter acontecido já uma visita do presidente russo à Coreia do Norte. Que balanço é que podemos fazer desde já destas duas visitas, também do que tem sido dito já nesta visita ao Vietnã e destes acordos que estão a ser assinados entre a Rússia, a Coreia do Norte e também com o Vietnã? Talvez a visita ao Vietnã seja um bocadinho mais surpreendente, no sentido que o Vietnã se tinha aproximado muito dos Estados Unidos. Para alguns, se calhar será uma surpresa, porque continua a ser um regime comunista, embora deste modelo, digamos, mais de influência chinesa, no fundo, de capitalismo de Estado ou de leninismo de mercado, enfim, portanto, um modelo em que há também um grande dinamismo económico e uma economia de mercado, mas realmente, por causa do conflito territorial com a China, que tem uma longuíssima história de muitos séculos, o Vietnã aproximou-se, em termos inclusive de cooperação militar dos Estados Unidos, mas sempre procurou e sempre declarou que queria ter uma política externa realmente de autonomia, de independência, de não alinhamento, e portanto que isso não correspondia a um alinhamento, a uma espécie de seguidismo, de fazer parte de um bloco liderado pelos Estados Unidos, e portanto desse ponto de vista a visita do líder russo é útil. Levou a algumas críticas dos Estados Unidos, mas também não é expectável que leve a qualquer ruptura de relações com os Estados Unidos, e também é útil porque o Vietnã continua a ter algum material militar do período soviético, e portanto, desse ponto de vista, as relações de cooperação são também interessantes, mas está muito longe de haver aqui, digamos, um nível de cooperação que existe, por exemplo, em termos até de fornecimento de armamento com a Coreia do Norte. No caso da Coreia do Norte, já temos o texto, digamos, do tratado que foi assinado. Aparentemente, ele é uma espécie de regresso ao acordo de defesa mútua entre a União Soviética e a Coreia do Norte, portanto, obrigaria a Rússia a apoiar a Coreia do Norte no caso de um conflito. Desse ponto de vista, é realmente um aumento substancial do apoio político de Moscovo a Pyongyang. É, no fundo, uma inversão daquilo que foi a tendência a partir do final da Guerra Fria, realmente de algum distanciamento de um Estado que é realmente um Estado visto como um Estado pária pela generalidade da comunidade internacional. Tem sanções internacionais aprovadas pelo Conselho de Segurança que a Rússia está a violar, apesar de as ter aprovado,
e inclusive já levou a uma reação da Coreia do Sul no sentido de dizer que terá de estudar a situação e eventualmente de rever também a sua decisão de não fornecer armamento, portanto fornecer apoio financeiro, humanitário, mas não armamento à Ucrânia. Possivelmente ajudar a Ucrânia depois desse acordo assinado entre a Rússia e a Coreia do Norte e também alertar para os perigos de tensão na região. Sendo que há mais um pacote de sanções contra a Rússia da União Europeia. O que é que muda? Bem, enfim, não muda nada de fundamental. No fundo, eu diria que faz parte de um esforço para continuar a identificar indivíduos ativamente envolvidos no conflito e, portanto, mostrar que não há aqui uma completa impunidade, e também um esforço para, no fundo, tapar os buracos, para aumentar a capacidade de implementação efetiva das sanções, nomeadamente, no fundo, estando atento, tendo em conta aquilo que são dados sobre redes de contrabando, no fundo, através de países terceiros, utilizando uma multiplicidade de empresas para tentar contornar as sanções. Isso não torna as sanções completamente inúteis, em todo caso implica mais tempo, mais esforço, mais custos também para a Rússia, portanto reduz aquilo que a Rússia consegue fazer em termos de esforço de guerra, mas é fundamental realmente ir mantendo este esforço de acompanhar isso, e eu diria que até seria importante que a União Europeia tivesse aqui alguém dedicado, digamos um grupo de trabalho, um comitê, um grupo de trabalho dedicado exclusivamente a isto, com suficiente capacidade e pessoal e também alguma capacidade de iniciativa para proativamente ir procurando combater este esforço da Rússia para contornar as sanções. Sendo que no outro conflito, o conflito em Gaza, temos um posicionamento. O líder do Hezbollah diz que o Chipre pode vir a ser alvo se deixar Israel utilizar o seu território, o território do Chipre, para atacar. Como é que vês estes avisos do Hezbollah e que preocupações pode ter a União Europeia? Bem, é importante recordar que realmente o Chipre está muito próximo, está a poucas centenas de quilómetros do Líbano, portanto é realmente um país do Mediterrâneo Oriental, mas também é um país membro da União Europeia, não é da NATO, mas é da União Europeia. Houve um processo de aproximação do Chipre e também da Grécia, já agora, em relação a Israel nos últimos anos, até um pouco como reação da parte de Israel à crescente hostilidade da Turquia, que era até dos poucos países muçulmanos com quem Israel tinha relações de cooperação próximas já há muitas décadas, mas isso começou a mudar com Erdogan e agravou-se muito nos últimos anos, e portanto houve aí realmente essa aproximação. Eu diria, isto faz parte, digamos, desta guerra crescente de palavras. Esperemos que não seja mais do que isso, guerra de palavras. O Hezbollah a procurar mostrar para a região, para o Hamas, que está a fazer alguma coisa, também, enfim, para os setores mais radicais, mais belicistas no interior da organização, e Israel a procurar também responder e a avisar que haverá consequências se o Hezbollah concretizar essas ameaças. Mas realmente, mesmo nessas declarações, em todo caso sublinhar isso, o líder Hassan Nasrallah do Hezbollah declarou no fundo que ia conduzir uma guerra ilegal, não é? Portanto, ele declarou: se formos atacados por Israel, se considerarmos que estamos a ser atacados por Israel numa escalada do conflito, nós conduziremos a guerra sem qualquer tipo de limite, sem qualquer tipo de regra, sem qualquer... Portanto, no fundo, declarou publicamente que está disposto a violar as leis da guerra, as convenções de Genebra, etc., e, portanto, desse ponto de vista também é uma declaração significativa sobre a própria natureza deste movimento. O Hezbollah tem-se tornado mais institucional, em certo sentido tem tentado ser mais respeitável e mais respeitado até no contexto do Líbano, mas não deixa de ser um movimento fundamentalista, alinhado com o regime teocrático e altamente violento e expansionista do Irão, e na sua origem também um movimento terrorista. Gabinete de Guerra, hoje com a análise de Bruno Cardoso Reis.